Olá, bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre ambientes de inovação e os aspectos legais que conduzem à longevidade e sucesso dessa iniciativa. Neste episódio, eu e meu convidado Marco Aurélio vamos desmistificar as políticas de propriedade intelectual. Muitos acreditam que essas políticas engessam a inovação, mas na verdade, quando bem construídas, elas garantem uma comunicação clara entre todos os envolvidos no processo. Afinal, é muito mais fácil jogar um jogo quando você conhece as regras. Assista agora e descubra importantes orientações que podem transformar a maneira como você encara a propriedade intelectual em seus projetos. Marco, então, acho que agora nesse episódio a gente vai tratar de um tema super importante e que assusta bastante, acho que empresas, qualquer profissional do ecossistema de inovação, que é a política de propriedade intelectual. E acho que a política de propriedade intelectual, se ela prevista, né, assim, se ela preparada, talvez, ou discutida previamente, ela facilita muito os caminhos e os próximos passos. Então, primeira pergunta, assim, por que é tão importante já prever uma política de propriedade intelectual logo no início da caminhada de uma instituição dentro do contexto de inovação? Olha, Carol, isso é importante por conta de um aspecto muito contraditório. As pessoas acham que discutir propriedade intelectual atrasa, atrapalha, é motivo de dissenso e toma muito tempo. E justamente tê-la acontece o contrário. A gente ganha tempo, porque construir uma política de propriedade intelectual é um negócio demorado, que você está construindo é como se fosse o alicerce da sua casa. Mas à medida em que ela está bem estabelecida, o que vem dali em diante é muito mais simples de ser feito. Não, e assim, quando você pensa, né, em política de propriedade intelectual, deixar para discutir isso na hora que você está negociando um projeto, você vai perder um tempo grande. Exato. E um tempo que talvez ele seja relevante até para a execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Assim, em projetos que têm um ciclo de vida curto. E eu acho que uma chave importante dentro desse processo conecta lá com as premissas que a gente comentou no capítulo anterior. Então, definir premissas e ter algumas perguntas chaves bem respondidas vai fazer parte de um processo de antecipação da política de propriedade intelectual. Por exemplo, quem são os parceiros? Então, é uma instituição aberta a relacionar com outras para atividades de inovação? Sim. Né? Então, sendo sim a resposta, com quais instituições? Então, a gente está falando que é uma ICT, por exemplo, que vai se relacionar com ICT pública, com ICT privada, com empresas, com startups. E cada uma dessas instituições, desses atores, você vai ter algumas regras, ou pelo menos alguma base de premissa diferente na hora de definir o próprio caminho da propriedade intelectual. Além disso, a gente está falando de inovações disruptivas que, de fato, podem gerar novos negócios e, com isso, inclusive, spin-offs, né? Pode ser uma grande fonte de receita no futuro. Então, qual caminho que vai seguir? Então, eu queria que você comentasse um pouco benefícios da política de propriedade intelectual e questões chaves, talvez, que possam ser antecipadas dentro desse contexto. Perfeito. O que acontece, primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que propriedade intelectual é um tema complexo. E complexo no sentido de que ele tem várias variáveis, não é porque ele é difícil. Então, propriedade intelectual, quando a gente discute isso no ambiente empresarial, ela vai partir, primeiro ponto, relacionado a quem vai gerar aquela API nova. Ela é nova ou ela é derivada de um processo que já vem anterior da própria empresa? Segundo, quem participa desse processo, ele é feito todo internamente da companhia ou eu usei pesquisadores? Eu fiz isso com universidades públicas ou privadas? Eu usei startups dentro do processo? O processo de geração tem que ser muito bem explorado. Depois, quem vai participar dos resultados dessa API? Do direito de propriedade intelectual decorrente daquela atividade. Eu quero isso para mim? Eu topo compartilhar com o meu parceiro?
E, por fim, como eu vou fazer a exploração econômica e como eu vou fazer com que os atores que estavam nas etapas anteriores participem desse processo. Então, esses são os elementos chaves que vão organizar a minha política de propriedade intelectual. E, portanto, como eu disse anteriormente, isso é de fato complexo, porque quando a gente pega cada uma dessas chaves, elas vão se ramificar. Então, eu vou pegar um primeiro aspecto que é o de como, da onde eu começo. Vamos imaginar que eu sou uma empresa do ramo metalúrgico. Se eu faço metalurgia, eu já tenho uma história dessa atividade pregressa àquela iniciativa de inovação que eu vou fazer. Então eu tenho que respeitar esses acordos que existem, saber de onde eu vou partir e como eu vou tratar os ativos dali em diante. Esse é um tema muito, muito fundamental quando a gente fala de relações com universidades. Por quê? Você bem abordou, o processo ele costuma levar muito tempo, mas porque essas premissas não estão muito bem estabelecidas. Se eu identifico a política de propriedade intelectual do meu parceiro, faço uma comparação com a minha, eu já vou de início, esse é um exercício necessário, que de início vai dizer se eu posso continuar a conversa com aquela instituição. Isso até agiliza o processo. Completamente. E na hora de determinar, assim, então eu tenho a minha política, a outra entidade tem a política dela, a gente precisa chegar num acordo. Por exemplo, quanto cada parceiro investe financeiramente, seja por meio de recursos humanos ou de conhecimento, talvez pregresso no tema, isso vai determinar como vai ser essa divisão da política de propriedade intelectual? Sim, e o que mais pode ajudar a trazer esses pontos de contorno? Perfeito. É uma ótima pergunta, porque é muito fácil a gente estar... Quando a gente tem o costume de acompanhar muitas dessas negociações, e o ambiente brasileiro ele ainda é muito juvenil, né? A gente tem pouco case. Ainda que é um sistema robusto, etc., a gente não é comparado com o que acontece em outras grandes economias em que isso é rotina. Aqui a gente não está lidando com um ambiente de rotina. Por não ter rotina, a gente tem poucos modelos a serem seguidos. E é normal nesses processos os parceiros identificarem que eles sempre têm tudo. Então, ou a empresa, aquela ICT privada já tem todos os elementos, ela vai precisar do parceiro para um aspecto específico. Complementar uma atividade ou outra. E a universidade, ela também às vezes se defende, às vezes de uma postura mais agressiva ou não muito bem estabelecida, dizendo que ela também tem toda a capacidade de desenvolver aquilo. E isso deve funcionar como uma dança ou como uma composição. Então é muito importante que a gente tenha elementos objetivos para estabelecer o que existia, o que será desenvolvido. Qual é o papel de cada um? Qual é o papel de cada um? Investimento. Exato, porque essas parcerias, elas envolvem questões financeiras, questões econômicas e questões intelectuais. Então, cada um desses itens financeiro, é normal que o parceiro privado tenha mais disponibilidade e a universidade tenha mais infraestrutura. Você consegue fazer isso só com dinheiro? Não. Você consegue fazer isso só com estrutura? Não. Eu preciso de uma composição. Intelectual, o parceiro privado tem a demanda, tem a necessidade, e o parceiro intelectual, que pode ser uma startup, pode ser uma universidade, tem a aplicação, a capacidade de transformar aquilo na prática. Eu consigo fazer uma coisa sem a outra, não. Então, o grande segredo da política de propriedade intelectual é saber onde e como eu vou me permitir relacionar com o parceiro. Onde inicia e onde termina a responsabilidade de cada um. Exato. Isso não é uma tarefa trivial num sistema nascente como o nosso, mas é uma tarefa possível de ser feita, entendeu? E a gente gosta de fazer que a gente tenha uma agenda de negociação desses acordos. Legal. E um ponto que eu, acho que até das discussões, dos trabalhos que a gente já fez em conjunto, e que não é uma discussão ainda madura no Brasil, é quando a gente pensa até na participação do próprio pesquisador, principalmente pensando numa instituição privada. Como é que você enxerga hoje esse ponto? Assim, você já enxerga uma evolução nas discussões, assim, uma possibilidade do pesquisador talvez também ser remunerado de alguma forma, ou pertencer, ou participar desse processo? Isso tem que estar estabelecido previamente? Como é que você enxerga isso? Isso é uma coisa que a gente vem entendendo que tem demandado muita atenção das empresas,
por conta de algumas coisas que são importantes a gente saber. Primeiro, a participação do pesquisador, ela decorre da lei. A lei de inovação garante ao pesquisador, salvo dispositivo contratual em contrário, que ele participe do fruto da atividade de pesquisa, privada ou pública. Depois, essa atividade, essa participação, ela tem que decorrer de critérios objetivos. Terceiro, eu preciso considerar esse elemento dentro do meu processo de desenvolvimento da atividade de pesquisa. Então, sem pesquisador, como eu estava colocando, é sempre uma soma que vai multiplicar ao final. E o pesquisador é um elemento-chave disso. A gente já tem no Brasil julgados a respeito dessa questão, principalmente no Rio de Janeiro, isso já está chegando ao Superior Tribunal de Justiça, em que é garantida, se a empresa ou aquele grupo não diz nada, é garantida a participação do pesquisador. Então, isso é um elemento da política de propriedade intelectual, eu preciso saber como eu vou tratar disso. E a gente está lidando também com um cenário de escassez de pesquisadores no país. Sim. E isso é uma política de retenção e atração de talentos. Exato. E aí, entrando até dentro desse ponto, né? Assim, de fato, quando você tem um ambiente de inovação estruturado, o fator humano é elemento-chave, esse é o principal ativo, sem dúvida, talvez, dentro de uma instituição como essa. E no momento, talvez, da própria contratação do pesquisador para dentro de uma estrutura, a gente está falando de um pesquisador que passa a ser um funcionário, CLT mesmo, de uma instituição sem fins lucrativos. A regulamentação, né? O contrato de trabalho e os benefícios, talvez, eles não podem ser os mesmos oferecidos numa empresa tradicional, para uma equipe de engenharia, por exemplo, porque que são profissionais com aspectos diferentes. Então, talvez aqui é uma instituição que preveja já como um benefício, de alguma forma, já no contrato de trabalho, essa questão da propriedade intelectual, ela possa até se destacar. Sai na frente. Na prática, você já viu alguma coisa parecida com isso? Já, a gente tem construído alguns modelos desses para clientes nossos, e a gente tem que deixar claro que isso pode ser inicialmente encarado como uma preocupação, mas a gente tem que transformar isso como uma vantagem competitiva. Sim. Porque a gente está tratando com empresas que já se dispuseram a investir em tecnologia e para isso elas vão precisar, como você colocou, de pessoas. E esse é um elemento central da questão. Então, primeira questão, eu preciso ter isso espelhado no contrato de trabalho. É comum que isso se vincule também às convenções coletivas ou aos acordos coletivos dos trabalhadores dessa atividade. Então, eu preciso também espelhar nisso. Terceiro, além desses documentos, eu preciso ter uma política de comunicação muito clara dessa questão, porque a gente no final das contas, está tratando de dinheiro e a gente está tratando de uma remuneração que se distingue do salário, né? Então, isso precisa, de fato, estar bem comunicado e transparente, porque é comum nesse tipo de relação, e a gente já enfrentou diversos casos no escritório, no momento em que você vai perceber o resultado, o pesquisador ou aquela pessoa que estava envolvida no processo, ela se sente lesada. E aí eu já vi processos em que isso comprometeu inclusive os resultados da pesquisa, porque aquilo passa a ser um assunto quase que proibido. Isso aqui deu um problema ali, a gente não vai mais tratar. E veja, a gente está querendo resolver problemas jurídicos para potencializar a inovação. Sim. E adicionando a isso o argumento de que o pesquisador é um elemento chave, isso tem que estar muito bem espelhado nesses documentos que a gente colocou. E também como um elemento chave da política de propriedade intelectual. Legal. E aí, pensando, né, assim, projetos de inovação são dinâmicos, os resultados são os mais, acho que, inesperados, talvez, do que pode vir de um projeto como esse. De novo, assim, como antecipar ou assim, quais boas práticas, talvez, para tentar cobrir o maior número de situações possíveis que podem vir como um resultado de um projeto realizado em parceria. Então, enfim, o que você pode sugerir, talvez, de boas práticas ali, pensando em uma política de propriedade intelectual, tá, né? Uma coisa macro, mas eu acho que só o macro no dia a dia não resolve. E talvez para situações específicas, o que tem que ser antecipado, né? Eu acredito muito no direito tendo um papel preventivo mesmo. Sim.
e parceiro do negócio, né? Sim. Então, o que você sugere, assim, de boas práticas? A primeira coisa, um pilar disso é a política de propriedade intelectual, tem um capítulo específico para tratar da remuneração dos pesquisadores ou dos inventores independentes. Tá. Depois, eu preciso fazer isso como num processo de aproximação com o meu parceiro de pesquisa, eu preciso também saber se ele tem essa política, porque se ele não tiver, ele vai trazer problemas para a minha atividade. Terceiro, eu preciso fazer uma gestão desse contrato ou dessa atividade de pesquisa para entender a todo momento em que é gerado um novo ativo, como eu vou tratá-lo. E por último, eu tenho que ter uma política de comunicação muito clara para tranquilizar os pesquisadores a respeito do que eles estão exercendo e como eles vão participar daqueles resultados, se sim ou se não. E dos próprios parceiros, né? E até pegando o gancho dos parceiros, você consegue citar, assim, alguns pontos de atenção para cada tipo de parceiro? Então, a ICT, se ela pode se relacionar com outra ICT, pública ou privada, empresa, startup, enfim. O que você consegue enxergar de pontos de atenção? É uma excelente questão. O primeiro, assim, é muito comum haver envolvimento com startups. E a gente sabe que o ambiente startupeiro, né? Ele é muito informal. Mas a gente precisa fazer uma mini diligência nesse parceiro para entender se as relações societárias estão bem estabelecidas, se todo mundo tem os contratos de sigilo e de proteção de informação, se eles estão autorizados, caso não dê certo aquela pesquisa, levar parte disso para fazer pesquisa fora, aquilo que a gente chama de acordo de não competição. Então, com startup, isso precisa ser feito. Tá. Quando a gente fala com parceiros que são ICTs públicas ou privadas, é demandar desse parceiro se eles tratam dessa questão da remuneração do pesquisador dentro das suas políticas de propriedade intelectual. E aí estudar para ver se você está aderente àquilo ou não. Com empresas, é a mesma preocupação, entender se há aquele tratamento e compartilhar, talvez naquela pesquisa em específico, se vocês têm os valores parecidos. E valores eu não estou falando de dinheiro, estou falando se você... É muito difícil você lidar com duas equipes de pesquisa de empresas diferentes cujo os interesses sejam distintos. Uma empresa tem uma participação de pesquisadores e a outra não. Isso costuma, pelo que a gente tem de experiência, eu não posso fazer isso como um dado, mas o nosso feeling isso causa um certo atrito no desenvolvimento da pesquisa, uma ciumeira, um processo de contaminação interna que não é legal. E que acaba, talvez, trazendo prejuízo para o resultado do projeto. E aí, assim, dando um gancho aqui, acho que para o próximo instrumento, né, assim, política de propriedade intelectual como base. Só que depois você tem que estabelecer as diretrizes, as regras ali, como você bem disse, para cada perfil de parceiro. E o instrumento jurídico ideal para isso são os acordos de parceria. Exato. E aí, nos acordos de parceria, acabam vindo esses detalhamentos, esses e outros, né? Com um pouco mais de profundidade. Então, no próximo episódio, a gente vai trazer com uma visão um pouco mais detalhada, né? Assim, o que é importante vir em termos de propriedade intelectual e outras informações relevantes. Em relação à propriedade intelectual, alguma dica final que você considere importante, talvez compartilhar, né, assim, em termos de ponto de atenção, além de ser preventivo, né? Durante o processo, se antecipar que alguma coisa não foi prevista, como remediar? Enfim. Eu acho que a mensagem que fica se antecipe ao problema. Resolver problemas de propriedade intelectual depois que ele acontece, ele é muito mais complexo, porque você tem que explicar toda a cadeia anterior e é um processo muito difícil, longo, cheio de idas e vindas, e difícil de você materializar, porque você está lidando com o intangível. Então, quando o problema acontece, a mitigação de efeitos negativos é muito pior. Então, nossa principal recomendação se antecipe ao problema, por meio dos instrumentos que a gente colocou e fazendo com que a instituição ganhe maturidade para lidar com isso. E saiba gerir isso, porque vai acontecer, né? Quem se propõe a discutir e fazer inovação, isso é um assunto que não pode sair do dia a dia. E ao antecipar o problema,
eu consigo também ter uma outra sugestão que é faça a gestão das suas pesquisas, talvez com uma pessoa dentro da organização dedicada. A gente tem o PMO, né, que é o gestor do projeto. Esse PMO é uma figura central e precisa ser treinada para poder olhar para isso. Para olhar para isso. Era até uma pergunta que eu ia fazer, que é em relação à própria governança. Quem que fica responsável por isso, né? Porque identifique antecipadamente, mas quem? Quem? A gente tem duas estruturas que vão ajudar nisso, dentro da governança. A primeira que a gente recomenda é ter um conselho técnico-científico que cuide das linhas gerais e entenda como eu faço essas aproximações com os parceiros. No dia a dia, a gente entende que a melhor pessoa para lidar com isso, de fato, seria o gestor do projeto. Porque é ele que tem a capacidade de estar próximo às atividades e também ter uma relação com a diretoria e com a gestão daquela organização. Então, essa pessoa com algum grau de formação em propriedade, não é nada, não precisa ser um especialista, mas é entender quais são as variáveis em cada uma das questões, ela conseguiria endereçar muito bem. Saber pelo menos fazer as perguntas, né? Pelo menos isso. Isso é fundamental. E eu acho que é aí onde está localizado a atenção que a gente precisa para discutir propriedade intelectual. Legal, ótimo. Considero esse um tema assim, de extrema relevância, muito comum na prática, principalmente quando a empresa ou a instituição de pesquisa, projetos em parceria, né, buscam alguma fonte de fomento para isso, né? Assim, como é que fica a questão da propriedade intelectual? E eu já vi essa discussão acabar travando, inclusive, a submissão de um projeto a uma subvenção econômica, porque não está com isso bem estabelecido. E perder a oportunidade de acessar um recurso pela ausência de uma política de propriedade intelectual não faz sentido. E a gente tem que observar também que 2024 vai ser um ano de retomada de editais de fomento em função do programa, da relançada de um programa de inovação via BNDES e FINEP, e também editais estaduais. Então, essa antecipação e essa capacidade de dar respostas rápidas vai ser fundamental nesse ano, no ano inteiro, né? Então, a gente vai precisar ter estabelecido muito fácil, porque eu ganho tempo para fazer um projeto de pesquisa melhor se essa premissa está resolvida. Tá tudo bem definido, né? Já que as janelas são muito curtas. São super curtas. Legal, muito obrigada. Eu acho que esse tema é só um alicerce, né, assim, para discussões mais profundas e que são necessárias. Assim, as instituições elas precisam avançar, precisam trabalhar desse tema, trabalhar com afinco mesmo, um tema que é espinhoso, mas ele é importante. Assim, inovação está totalmente relacionado com políticas de propriedade intelectual. Não dá para dissociar essas duas coisas. Obrigada pela experiência. Acho que espero que a partir dessa fala, pelo menos algumas instituições se despertem para tratar dessa pauta com mais carinho. Eu que agradeço pelo papo. Agradecemos por estar acompanhando a nossa série. Se você perdeu o primeiro episódio sobre governança, convido você a conferir o nosso bate-papo sobre definições essenciais para as atividades de um ambiente de inovação. A implementação de uma nova estrutura voltada à inovação é constituída de grandes etapas. A ABGI, junto com parceiros experientes como a MAB, tem apoiado empresas em definições estratégicas para garantir a viabilidade da constituição de um ambiente de inovação e a consolidação daqueles que já estão em operação, mas que ainda não alcançaram a sustentabilidade esperada. Curta e compartilhe com seus colegas e inscreva-se no nosso canal para receber notificações do terceiro episódio, qual trataremos sobre acordos de parceria. Até a próxima!